Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 71. Trago dois julgamentos, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, extremamente importante, em que ele acabou alterando uma tese fixada em repercussão geral a respeito dos maus antecedentes e passagem no tempo. É obrigatório que o juiz considere como mau antecedente uma condenação que tem um prazo superior àquela prescrição da reincidência? Vamos ver o que o STF esclareceu no julgamento dos embargos de declaração nesse julgamento com repercussão geral. O outro julgamento também bem interessante, envolvendo direito administrativo, direito previdenciário, os servidores estabilizados. Eles podem, por lei, ser inseridos no regime próprio de previdência social? Vamos ver o que o Supremo definiu agora recentemente na matéria. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tranquilo, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu também trago dois julgados, ambos da quinta turma do STJ e ambos envolvendo direitos da criança e do adolescente. O primeiro, a respeito da prática de um roubo contra vítimas, crianças, adolescentes, no caso, né? E, pessoal, a discussão ela girava em torno da competência, havendo vara especializada para julgar crime contra criança ou adolescente. Essa vara ela vai abranger os crimes apenas contra a dignidade sexual de criança e adolescente, ou não? Essa competência é ampla para julgar também outros crimes. É o que veremos na sequência. No segundo julgado, como disse também na quinta turma do STJ, a questão girou em torno da produção antecipada de provas consistente na oitiva de crianças ou adolescentes, baseado, pessoal, na relevância do depoimento e na falibilidade da memória. Isso é possível? O juiz pode tomar uma inquirição antecipada de uma criança ou adolescente com base nesses dois fatores? Também veremos daqui a pouco. Pessoal, começamos então com um julgamento envolvendo o direito penal, uma mudança numa tese fixada no tema 150 pelo Supremo Tribunal Federal, que agora nos embargos ele alterou um pouco o sentido, como nós veremos. Qual que era a discussão originária? Muito se discutiu na doutrina esse ponto, né? E o Supremo fixou posição, o STJ também seguiu esse entendimento, mas começou a ressalvá-lo. A tese 150 cuidou particularmente da aplicabilidade da chamada prescrição da reincidência, artigo 64, inciso 1º, os 5 anos que são o limite ali para a caracterização da reincidência, 5 anos contados da extinção da pena em relação ao crime anterior, ou seja, para configurar a reincidência, o novo crime tem que ocorrer não só após o trânsito em julgado da condenação do crime anterior, mas além disso, dentro de um intervalo de 5 anos, não contados do trânsito em julgado, mas sim da extinção da pena do crime anterior. Então vai ser sempre mais do que 5 anos, né? Mas a dúvida era se esse prazo, que impede a consideração como reincidência de uma determinada condenação, se aplicaria ou não aos maus antecedentes, a circunstância judicial lá do artigo 59, né? Já que para agravante da reincidência, ninguém tem dúvida de que se aplica esse prazo. O STF firmou compreensão no sentido de que se aplica, em matéria de maus antecedentes, o sistema da perpetuidade, para daí dizer que não se aplica esse prazo da prescrição da reincidência, do artigo 64, inciso 1º, aos maus antecedentes. Reincidência, sistema da temporariedade. Maus antecedentes, sistema da perpetuidade. No entanto, o STJ, em que pese viesse aplicando esse entendimento fixado no tema 150, ele começou a fazer alguns distinguishings. Em que casos? Em casos de condenações muito antigas, não aplicando os 5 anos ali do 64, inciso 1º, mas em contextos que nós começamos a enxergar em que a condenação transitada em julgado tinha ocorrido há 25 anos atrás, quando aquele réu cometeu um novo crime e veio de ser condenado. O STJ disse, passados tantos anos, temos que aplicar o direito ao esquecimento e, consequentemente, não consideraremos como mau antecedente. É interessante lembrarmos que o direito ao esquecimento, aqui mencionado para o STJ, não tem nada a ver com o direito ao esquecimento lá do direito constitucional, do direito civil constitucional,
que o STF entendeu que não tem abrigo na Constituição Federal. Aquele direito ao esquecimento envolve liberdade de imprensa, direito à informação, o direito que alguns alegavam de ter, de que não se veiculasse mais na mídia, na imprensa, determinado fato muito antigo. O STF afastou por conta da livre informação, da liberdade de imprensa. Aqui, no entanto, as turmas criminais invocavam o direito ao esquecimento num contexto completamente diverso, que não tem nada a ver com liberdade de imprensa, liberdade de informação. O Supremo, nos embargos de declaração, chancelou essa linha do STJ. O Supremo acabou alterando a tese para esclarecer que em contextos nos quais essas condenações são muito distantes, são desimportantes, não são de casos muito graves, é possível que o juiz deixe de considerá-las como mau antecedente, apesar de o réu ter, portanto, uma condenação por um fato anterior transitada em julgado. Então, notem, o STF não mudou o entendimento no sentido de que continua sendo no sentido de que não se aplica a prescrição da reincidência do 64, inciso 1º, aquele prazo de 5 anos, para a configuração de maus antecedentes. Mas o Supremo deixou claro que não é obrigatório que o juiz considere toda e qualquer condenação, notadamente nesses casos daquelas muito antigas, desimportantes, que não cuidaram de um fato demasiadamente grave, né? Então, é possível que o juiz deixe de considerá-las. É interessante que, na tese, como ficou depois dos embargos de declaração, o Supremo diz, o juiz pode deixar de considerar essas condenações desimportantes, muito distantes, no entanto, deve fazê-lo fundamentadamente. Mas se a gente olhar o inteiro teor, o Supremo disse que também quando for muito antiga, desimportante, não for um caso muito grave, para considerar como mau antecedente, o juiz também tem que fundamentar. O Supremo deixou claro que ele tem que fundamentar nos dois casos, embora a tese só tenha mencionado da não consideração, da possibilidade de não consideração. Então, um julgamento extremamente importante, né, que mexe aí com uma tese em repercussão geral, que com certeza a gente deve ver aí nas vindouras provas. Julgado importantíssimo, né, professor? E baseado aí na razoabilidade. Fica a critério do juiz, claro, de forma fundamentada, de forma razoável, decidir se vai considerar ou não esses maus antecedentes. Então, realmente, um julgado bem importante, certamente aparecerá aí nas provas vindouras. Pessoal, eu trago agora aqui um julgado da 5ª turma do STJ, relativo a direito da criança e do adolescente, tangenciando ali também questão de competência criminal, portanto, também tem a ver com a matéria de direito processual penal. E o que foi que aconteceu? O caso se refere a uma ação penal que tramitava no primeiro grau de jurisdição da capital da Bahia, né, Salvador, Bahia. E aí, pessoal, houve a prática de um roubo, tendo como vítima adolescente. Okay? Então, a gente teve a prática de um crime patrimonial envolvendo violência contra criança. E o que acontece é que, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, há especialização de vara para julgar crimes contra criança ou adolescente. Isso é permitido? Sim. O STF, né, já firmou o entendimento, firmou a compreensão, no sentido de que é matéria de organização judiciária local, né, a possibilidade de o Tribunal de Justiça especializar determinadas varas. E como isso existia lá para o TJ Bahia, isso existe para o TJ Bahia, né? Então, tudo certo aí, pode sim o TJ Bahia especializar essas varas para julgar crimes contra crianças e adolescentes. O que aconteceu no caso concreto? Como eu falei para vocês, a gente tinha um crime de roubo praticado contra um adolescente. E, pessoal, houve, né, um recurso de apelação, e na sequência também um habeas corpus, que chegou até o STJ, discutindo a questão da competência, tendo em vista que aquela ação penal que tratava, que apurava um crime de roubo, ele estava tramitando na 3ª vara criminal. Portanto, não era na vara especializada, e sim na vara criminal. E sabemos, né, recentemente, a 3ª sessão do STJ decidiu que, até com base no artigo 23 da Lei 13.431 de 2017,
que é aquela lei que traz o sistema de garantias de crianças, de adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? A previsão lá no artigo 23 da possibilidade de especialização de varas para julgar crimes contra criança e adolescente. E o parágrafo único desse artigo 23 da Lei 13.431 de 2017 fala expressamente que enquanto não houver especialização dessa vara, aí, preferencialmente, quem vai julgar crimes contra criança ou adolescente será a vara da violência doméstica. Com base nisso, pessoal, a terceira sessão do STJ firmou a compreensão no sentido de que há uma ordem aqui de preferência. Havendo a especialização de uma vara para julgar crimes contra criança e adolescente, então deve haver o julgamento nesta vara, preferencialmente. Se ela não estiver constituída, aí sim haverá o julgamento pela vara da violência doméstica, pelo juizado de violência doméstica. Não havendo juizado de violência doméstica, aí remanesce a competência da vara criminal. Então a gente tem essa ordem aí, né? Primeiro, vara especializada, criança e adolescente. Depois, né, não havendo a vara, juizado de violência doméstica, e não havendo juizado, aí sim, vara criminal. O que aconteceu no julgado aqui apreciado pela quinta turma do STJ é que a demanda criminal que envolvia o roubo já começou na vara criminal, né? Como eu disse para vocês, na terceira vara criminal. E aí a defesa sustentou a incompetência absoluta, alegando que, na verdade, aquela demanda penal deveria estar tramitando na vara especializada de crimes contra criança e adolescente. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente, dizendo que ali não envolvia propriamente, né, a proteção de criança, e sim um crime patrimonial. O Ministério Público Federal, já no STJ, se manifestou também no sentido de que, pessoal, a gente tinha aí também um crime, né, que envolvia patrimônio e não crime contra a dignidade sexual. Então, ao sentido do Ministério Público Federal, apenas deveria tramitar na vara especializada de crimes contra criança e adolescente, crimes sexuais, mas não foi esse o entendimento que foi acolhido, que foi adotado pela quinta turma do STJ. Decidiu a nossa Corte Cidadã de que todo e qualquer crime, não importa a natureza, deve tramitar na vara especializada, ok, pessoal? Então, esse é o entendimento que vocês vão levar para concurso público. Todo e qualquer crime cometido contra criança ou adolescente, havendo vara especializada, deve ser apurado naquela vara especializada de crimes contra criança e adolescente. Não há juizado de violência doméstica. Não existe juizado, aí sim vai para a vara criminal, né? E, além disso, aplicando aqui também o entendimento que já graça nos tribunais superiores, o acórdão deixou claro, né, pessoal? Eu tive o cuidado de dar uma lida no inteiro teor, né? O relator ele deixou claro a possibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente. Professor Gerson, o que é essa teoria do juízo aparente? Ora, você considerando, aparentemente, né, você considerando as informações obtidas até então, aparentemente, aquele juízo era o competente para apreciar aquela demanda criminal. Bom, se posteriormente surgem informações, né, elementos concretos de que realmente ele não era, desloca-se a competência, declina-se da competência para o juízo natural, mas esse juízo natural, ele pode sim ratificar os atos processuais praticados por aquele juízo incompetente. Isso com base, pessoal, lá no artigo 567 do CPP. O 567 CPP fala que apenas os atos decisórios serão nulos, né, quando praticados por juízo incompetente. Os atos instrutórios poderiam ser apreciados. Mas o STF e o STJ entendem que até mesmo atos decisórios podem ser ratificados pelo juízo natural, né? Isso com base, como falei, na teoria do juízo aparente. Então, o relatório deixou claro que, em que pese essa incompetência absoluta, já que não poderia o feito ali tramitar na terceira vara criminal de Salvador, haja vista a incompetência absoluta, e sim na vara especializada de crimes contra criança e adolescente, o juízo natural pode sim, mediante a decisão fundamentada, ratificar aquelas decisões tomadas pelo juízo absolutamente incompetente. Beleza, pessoal? Então, resumindo o julgado aqui, o que vocês vão levar para a prova de concurso público? Preferencialmente, quem julga qualquer crime contra criança ou adolescente, não importa a natureza do crime, é a vara especializada de crimes contra criança e adolescente. Se não existir, aí a vara de violência doméstica, o juizado de violência doméstica. Se não existir o juizado, aí sim remanesce apenas a competência da vara criminal. Muito interessante, professor Gerson, ainda mais essa ressalva da ratificação, né, para evitar iniciar tudo novamente.
Aliás, eu sempre falo, Gerson, que já deveria ter no nosso sistema, como tem outras ordens, mas no nosso sistema em particular, com todas essas controvérsias, deveria ter algum incidente no início do processo para resolver definitivamente a questão da competência, porque senão, depois de 6 anos, 10 anos, 15 anos, vem um tribunal superior, e em alguns casos a gente sabe, essa questão é mais jurídica, mas em alguns casos, por questões fáticas, é uma filigrana, né? Tem, né? Fica numa zona muito cinzenta. E então, evita todo um retrabalho e uma perda, né, de tempo e a própria efetividade, né? Espero que um dia nós tenhamos algum tipo de incidente no processo penal para resolver, num prazo curto e logo no início da ação penal, qualquer discussão sobre competência para evitar a frustração de todos e a perda de tempo e de recursos públicos, né, envolvidos, além do sentimento da sociedade de impunidade, né, num caso assim que não é julgado, a bem da verdade é esse, né, é essa, né. Pessoal, vamos então para o próximo. Eu trago agora um julgamento de direito administrativo, direito previdenciário, bem interessante. O Supremo se posicionou agora em 2023. Tivemos 2 julgados importantes, um em controle concentrado e agora em repercussão geral, definindo de uma vez por todas a matéria. Diz respeito aos servidores estabilizados. Cuidado, não confundam servidores estabilizados com servidores estáveis. Servidores estáveis são aqueles que têm direito à estabilidade lá do artigo 41 da Constituição. Após 3 anos de efetivo exercício, aprovação na avaliação de desempenho, ou seja, depois do estágio probatório, avaliação de desempenho aprovado, estabilidade no serviço público. Servidores estabilizados são aqueles lá do artigo 19 do ADCT, que são muitos ainda na administração. São aqueles que, quando a Constituição de 1988 estavam nos entes políticos, né, e demais pessoas jurídicas de direito público, da administração indireta, em exercício da função pública há mais de 5 anos. Mesmo que sem concurso público, eles foram estabilizados, por isso chamados de servidores estabilizados. Eles gozam da estabilidade extraordinária, ou estabilidade excepcional, ou estabilidade constitucional do artigo 19 do ADCT. Mas vejam que o servidor estável do artigo 41, ele tem que ser aprovado previamente em concurso público e tem que ocupar cargo público de provimento efetivo. Então, são situações completamente distintas. Aliás, lembrem, né, que é possível que um servidor seja efetivo e não seja estável. Ele passou no concurso, tomou posse e ainda está no estágio probatório. Ele ocupa um cargo público de provimento efetivo, ele é servidor efetivo, mas não é estável. O servidor ele também pode ser estável e não efetivo. É o caso dos estabilizados. Eles não passaram em concurso público, não são servidores efetivos, não ocupam cargo público efetivo e, aliás, o Supremo deixa claro que eles não podem ter as mesmas vantagens dos servidores efetivos aprovados em concurso público, mas tem a estabilidade por uma opção do Constituinte originário de 1988. Em regra, aliás, que não pode ser estendida em âmbito estadual ou municipal, nas constituições estaduais, nas leis orgânicas. E, por outro lado, há servidores que são estáveis e efetivos e estáveis, né? Passaram em concurso público e já adquiriram estabilidade após o estágio probatório e aprovação na avaliação de desempenho. Bom, bem situados aí no caso, o que o Supremo definiu? Qual é o regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados? Vejam que a discussão era muito polêmica e se arrastava há décadas nos tribunais, pessoal. No estado do Tocantins, onde estou, onde atuo, nós tivemos enxurradas dessas ações, porque a legislação local, num momento, mandou esses servidores estabilizados para os RPPS, no outro momento mandou para o regime geral, né, para o regime geral de previdência, RGPS, lá do artigo 201 da Constituição, e aí quem estava num quis ir para o outro, até por questões de isonomia, né, pela mudança legislativa, enfim, o tema era tão polêmico que até mesmo a AGU tinha parecer no sentido de que se aplicaria aos servidores estabilizados
que por lei foram enquadrados no RPPS esse regime do artigo 40 da Constituição. Então, foi muito polêmico o tema, mas o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que não podem os servidores estabilizados ser enquadrados no regime próprio do artigo 40 da Constituição, ou seja, obrigatoriamente eles devem ficar no regime geral de previdência social. Isso foi definido primeiro envolvendo uma lei estadual do Piauí, da terra do nosso professor Gerson. O Supremo declarou inconstitucional a legislação piauiense que incluiu os estabilizados no regime próprio, e o mesmo agora o Supremo ratificou no caso do Tocantins, que era o caso, inclusive, que nós julgávamos ali nessas ações de massa, como eu comentei, e adotou a mesma linha de compreensão no sentido de que servidor estabilizado está no RGPS, não pode estar no RPPS, nem mesmo pela lei local que traçou ali as linhas gerais desse RPPS no âmbito do Estado ou no âmbito do município. Então, é um precedente extremamente importante, ótimo para cobrar em prova também, além de ter uma repercussão muito grande, são milhares e milhares de servidores estabilizados no Brasil, a nível federal, estadual, municipal. Então, um julgamento aí que a gente deve ver nas próximas provas. Julgado bem importante mesmo, né, professor? E aí também mexe com a vida de muitos servidores. Realmente aqui no estado do Piauí a gente tem alguns servidores antigos que entraram aí antes da Constituição Federal de 88, estão nessa situação aí agora vinculados ao regime geral, né? Como decidiu aí nossa Suprema Corte. E só para lembrar, pessoal, o Supremo, quando ele afirma isso, ele diz que os regimes próprios, lá do artigo 40, é só para servidor público efetivo. Ele ratifica isso, não tem mais ninguém. Ele diz exclusivamente para eles, aprovados em concurso público. Isso o Supremo disse e reiterou. Eu só lembro aqui que, apesar do Supremo dizer isso, nós podemos aplicar, e aplicamos os regimes próprios para os magistrados que entraram pelo quinto constitucional, por exemplo, podemos aplicar para eles, embora eles não sejam aprovados em concurso público. Mas, apenas a título de curiosidade, mas a tese para a gente guardar é essa: o artigo 40 da Constituição só se aplica aos servidores públicos efetivos, ou seja, aprovados regularmente em concurso público. Legal, muito, muito legal esse julgado aí. Pessoal, trago aqui também um julgado da quinta turma do STJ, também relativo a direito da criança e adolescente, e consistente na produção antecipada de provas, consistente ali na inquirição de criança ou adolescente, com base na importância, né, dessa inquirição, bem como na falibilidade da memória. Primeiro, por falar em falibilidade da memória, é importante que nós falemos aqui do artigo 366 do CPP, que é aquele artigo que diz que quando, né, o agente, né, o réu, ele não for encontrado, ele vai ser denunciado, ele vai ser citado, né? O juiz vai tentar localizá-lo, não encontra, ele também não constitui nenhum defensor, né, que o vá o representar em juízo, e aí diz o artigo 366 do CPP que haverá suspensão do processo, da prescrição, pode haver a decretação de prisão preventiva, que não é automática, né, precisa de fundamentação devida, bem como pode haver também a produção antecipada de provas. O STJ, pessoal, tem entendimento tranquilo, né, firmado lá no enunciado 455 de sua súmula, no sentido de que o mero decurso do tempo não é fundamento idôneo para a produção antecipada de provas. Ou seja, aquele risco de esquecimento, né, o risco de falhar a memória das testemunhas, por exemplo, não é fundamento idôneo para que haja a produção antecipada de provas consistente na inquirição dessas testemunhas. Pois bem, sabemos que, posteriormente, o STJ ele realizou um distinguish quanto aos policiais. Os policiais, por conta ali daquelas diligências que eles realizam no dia a dia, como elas são muito semelhantes, né, eles acabam perdendo os detalhes em relação a um caso específico, a uma diligência específica. Por conta disso, o STJ afirmou esse distinguish no sentido de que, se a testemunha for um policial, poderá ser ouvido a título de prova antecipada. E aí, né, esse risco de esquecimento aí pode ser utilizado como fundamento para inquirição de um policial.
Tudo bem? Esse caso em específico aqui, que estou a comentar, pessoal, envolvendo aí um julgado da 5ª turma do STJ, envolveu inquirição de criança ou adolescente a título de prova antecipada. Aplicando de novo aqui a Lei 13.431 de 2017, que prevê um sistema de garantias de crianças e vítimas, e crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, a previsão lá do chamado depoimento especial, que é o mesmo depoimento sem dano, que é justamente uma prova antecipada, constitui uma prova antecipada, em que haverá a participação de um profissional, geralmente um psicólogo, pode ser um assistente social, que vai transmitir as perguntas para aquela criança ou aquele adolescente que foi vítima ou testemunha de violência, numa linguagem própria, acessível, sempre com a finalidade de evitar a revitimização, que a criminologia chama de vitimização secundária, impedir que aquela criança ela passe novamente pelo aquele trauma pelo qual ela passou. Então, o que decidiu a Corte Cidadã nesse julgado aqui é que a relevância do julgamento, a relevância da prova, tendo em vista que esses crimes que envolvem criança e adolescente, especialmente violência doméstica contra criança e adolescente, acontecem no ambiente doméstico, como prevê até a Lei Henri Borel, sem testemunhas, geralmente não há testemunhas, pessoal. E também considerando a falibilidade da memória da criança ou adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento, e que também, claro, a gente tem que pensar na tutela dos direitos fundamentais dessa criança ou adolescente, justamente para evitar a sua revitimização, pode-se haver a inquirição dessa criança ou desse adolescente que foram vítimas ou testemunhas de crimes a título de prova antecipada. Então, a gente pode até, indo além do julgado aí, entender que há um outro distinguish aqui feito pelo STJ, no sentido de não só os policiais, mas também criança e adolescente podem ser ouvidos a título de prova antecipada, tendo como fundamento a relevância da inquirição, lembra que nesses casos aí, a palavra da vítima goza de especial relevo, isso é tranquilo no STJ e no STF, e bem como o outro fundamento utilizado é justamente a falibilidade da memória de uma pessoa que está em desenvolvimento, a gente tem que levar em consideração aquele preceito, aquele princípio do ECA, de que se trata de uma pessoa em desenvolvimento, uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a prioridade absoluta também a gente leva em consideração, e o melhor interesse do menor. No caso do adolescente, menor ainda faz referência àquela situação de risco anterior, que não se usa mais no Código de Menores, e sim, a gente vai utilizar a nomenclatura adolescente. Beleza? Perfeito. E um julgado também que ele tangencia o direito da criança e do adolescente, mas traz aí também a coisa legal para o direito processual penal, Vale para as duas disciplinas. Pessoal, com isso nós encerramos o nosso Infemares em Pauta de número 71. Esperamos que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para ver os exemplos, casos concretos, os principais fundamentos de cada julgado que nós comentamos, e esperamos vocês na próxima edição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.